Como é que é, povo do xadrez? Bem-vindos a mais um vídeo do canal, Bruno Andrade aqui. Hoje vamos falar do tema que assola o xadrez mundial, que é o tema da batota no xadrez. Muitos subscritores me perguntaram qual era a minha opinião e como é que se pode fazer batota no xadrez. Eu não fiz este vídeo antes porque não tinha dados suficientes para ter uma opinião bem formada. Não gosto de estar a opinar sem saber de metade das coisas. Houve coisas que eu critiquei no Magnus Carlsen, que hoje em dia se calhar não critico tanto, ou não critico mesmo. Portanto, vou fazer o vídeo hoje e obviamente que vou-vos contar a história àqueles que não sabem. Eu aposto que vocês todos já ouviram falar disto várias vezes, porque desde então têm sido feitos milhares de vídeos e comentários sobre isto, mas correndo o risco de algum subscritor não saber bem aquilo que se passou, eu vou contar a história e no fim vou dar a minha opinião. Isto tudo começou no dia 4 de setembro, na 5 Field Cup, onde na terceira ronda o Magnus Carlsen, o campeão do mundo, jogou com o Hans Niemann e perdeu. O Magnus Carlsen não perdia um jogo de clássicas para aí há 50 jogos e perdeu com um jogador quase com menos de 200 pontos de rating do que ele. E, surpreendentemente, o Magnus Carlsen no dia a seguir não apareceu para jogar, abandonou o torneio e isto causou muita estranheza a toda a comunidade xadrezística. A primeira coisa que desconfiou foi que o Hans Niemann pudesse ter feito batota. E isto porquê? Porque o Hans Niemann, segundo ele já fez batota, ele já foi banido do chess.com, ele diz que, publicamente ele diz que fez batota 2 vezes na vida, mas que era um miúdo, não sabia o que estava a fazer e foi banido como tal. E supostamente, pela boca dele, ele só fez batota 2 vezes na vida. O Magnus Carlsen abandonou o torneio e simplesmente postou este vídeo, que é um vídeo do José Mourinho. Não sei se vocês se lembram deste vídeo. I prefer really not to speak. If I speak, I am in big trouble. In big trouble. And I don't want to be in big trouble. Portanto, este vídeo do Mourinho, que já foi há muitos anos, o Magnus Carlsen postou no Twitter dele, acho que foi no Twitter, e dizendo que ele abandonou o torneio, mas não pode falar muito o porquê de abandonar o torneio. Ele também postou algo que, como ele gosta muito de jogar aquele torneio e que espera para o ano voltar a jogar. Portanto, isto tudo causou muita estranheza, porque o Magnus abandona o torneio e não dá cavaco a ninguém. Simplesmente dá estas indiretas. Obviamente que se for eu ou um gajo qualquer que abandona um torneio e não diz nada a ninguém, ninguém está para aí sequer virado. Então, as pessoas estão-se completamente borrifando. Agora, o campeão do mundo tem um estatuto e tem responsabilidades. Portanto, obviamente que a comunidade xadrezística ficou aqui muito curiosa para aquilo que se poderia ter passado. Bom, passado cerca, 2 semanas, eles voltaram a encontrar-se num torneio, desta vez não presencial, portanto jogado na internet, um torneio cheio de jogadores fortes, e o Magnus Carlsen abandonou o jogo ao segundo lance. Portanto, a partida foi D4, cavalo F6, C4 e o Magnus Carlsen abandona. Obviamente que eu não vou estar a mostrar esta posição. Vi uma carregada de vídeos sensacionalistas a mostrarem o melhor ataque do mundo do século XXI e não sei o quê, e mostraram estes dois lances. Eu não vou mostrar estes dois lances, toda a gente sabe quais é que são os lances. Bom, e o Magnus Carlsen abandonou, mais uma vez aqui mostrando que algo se passava em relação ao Hans Niemann. Mas, sem dizer nada, sem dizer mais nada, ele foi questionado acerca do Hans Niemann nesse próprio torneio. A propósito, ele ganhou este torneio, ele chegou à final contra um indiano poderosíssimo e só espetou 5-0 nele na final. Portanto, não há dúvidas que o Magnus Carlsen, o campeão do mundo, é o melhor jogador do mundo. Claro que não quer dizer que ele seja invencível. Não quer dizer que seja invencível. Há muita gente que acha que esse jogo com o Niemann ele simplesmente jogou mal e que não há batota nesse jogo. Outros desconfiam que há batota. Bom, e como fazer batota no xadrez? Essa é uma das questões que me foi posta aqui. Bom, se formos aqui ao modo mais primitivo, até vos vou contar uma história minha. Eu, quando tinha, 12 ou 14 anos, estava a jogar um distrital e o meu adversário
nunca mais vinha. Tipo, estava sempre fora do tabuleiro, eu fazia o meu lance, ele passado um quarto de hora aparecia e eu comecei a desconfiar. E então fui lá, aquilo era numa escola, fui lá ao hall principal, onde havia um tabuleiros, e estava lá ele a analisar a partida contra mim. Eu fiquei, como devem calcular, indignadíssimo e fui dizer ao árbitro. O árbitro chegou ao pé dele, simplesmente o repreendeu e a partida continuou. Portanto, vejam lá bem isto. Vejam bem a pressão com que eu tive que jogar o jogo. Quer dizer, apanhei um adversário a fazer batota e tive que jogar o resto do jogo. Justiça foi feita, por acaso ganhei esse jogo, mas reparem que isto é completamente injusto. E aqui também eu comecei a desconfiar que o Carlsen não tinha provas contra o Hans Niemann, porque se eu fiquei indignado, eu, um Zé Ninguém com 12 anos, imaginem um campeão do mundo ter descoberto uma coisa destas. Portanto, ele deveria ter fortes suspeitas. Mas lá está. Eu próprio fui um dos que critiquei o Carlsen pelo seu silêncio. Bom, mas entretanto, e depois do Carlsen ter ganho este torneio online, ele postou no Twitter a seguinte mensagem. Eu vou aqui ler para vocês. Querido mundo do xadrez, na 5 Field Cup 2022 eu tomei uma decisão profissional sem precedentes de abandonar o torneio depois do meu jogo 3, da ronda 3 contra o Hans Niemann. Uma semana depois, durante o Champions Chess Tour, abandonei contra o Niemann depois de ter feito apenas um lance. Eu sei que as minhas ações frustraram muitos na comunidade do xadrez. Eu estou frustrado. Eu quero jogar xadrez. Eu quero continuar a jogar xadrez ao mais alto nível nos melhores eventos. Eu acredito que fazer batota no xadrez é algo importante e uma ameaça existente para o jogo. Também acredito que os organizadores do xadrez e todos aqueles que se preocupam com a sanidade do jogo, a santidade do jogo, que nós adoramos, deviam considerar seriamente em aumentar as medidas de segurança e métodos de detecção de batota do xadrez presencial. Quando o Hans Niemann foi convidado ao último minuto na 5 Field Cup 2022, eu fortemente considerei em desistir o torneio antes. Mas ultimamente decidi jogar. Eu acredito que o Niemann fez batota mais e mais recentemente do que ele admitiu publicamente. O seu progresso sobre o tabuleiro presencial, portanto jogo presencial, tem sido muito incomum. E durante o nosso jogo da 5 Field Cup eu tive a impressão de que ele não estava tenso ou sequer completamente concentrado no jogo em posições críticas. While outplaying me, portanto, enquanto me estava a dar baile de pretas, numa maneira que eu penso que apenas os jogadores que se contam pelos dedos de uma mão conseguem fazer. Este jogo contribuiu para mudar a minha perspectiva. Devemos fazer alguma coisa acerca da batota e da minha parte daqui para a frente eu não quero jogar contra pessoas que têm feito batota repetidamente no passado, porque eu não sei se eles são capazes de fazer isso no futuro. Há mais que eu gostaria de dizer, infelizmente neste momento eu estou limitado naquilo que eu posso dizer sem permissão explícita do Hans Niemann para falar abertamente. Até agora eu apenas pude falar com as minhas ações e aquelas ações claramente declararam que eu não estou com vontade de jogar xadrez contra o Niemann. Espero que a verdade nesta matéria, deste assunto, se revele, seja ela qual for. Sinceramente, Magnus Carlsen, campeão do mundo. Bom, depois deste post, eu digo sinceramente, eu comecei a mudar a minha opinião acerca disto tudo. Porque, independentemente do Magnus Carlsen, aliás, do Hans Niemann, ter feito batota ou não neste jogo, de facto, uma pessoa que tem um histórico de batota, mais do que uma vez, e mais do que publicamente o Hans Niemann diz, e assim o Magnus Carlsen deve saber, porque o Magnus Carlsen, a empresa do Magnus Carlsen, o Play Magnus, fundiu-se com o Chess.com, e além disso, é assim, depois deste torneio, o Chess.com voltou a banir o Hans Niemann.
Voltou a banir o Hans Niemann. O chess.com fez uma declaração, disse que mostrou ao jogador o porquê de terem banido novamente do chess.com, e de facto o Carlsen deve ter informação privilegiada, tanto que ele diz aqui que não pode falar mais porque se calhar, lá está, não ter a permissão do Hans Niemann, são dados pessoais. O Hans Niemann, que eu saiba até agora, não se pronunciou de nada acerca disto. Bom, e de facto eu percebo a perspectiva do Carlsen. É como numa relação, quando dizem que uma pessoa trai a outra, como é que é possível voltar a confiar? E especialmente se a pessoa trair mais que uma vez. Então, e menos confiança a pessoa tem numa relação. E no xadrez, aqui neste caso, é um bocado igual. Porque de facto, se é verdade que ele faz batota e ninguém sabe como, eu também não queria jogar contra este jogador, independentemente de ele ser mais forte do que eu ou não. Obviamente que o Hans Niemann é muito mais forte do que eu, mas um jogador que fosse teoricamente inferior, que é o caso do Hans Niemann em relação ao Carlsen, até no nível de rating, eu não queria jogar com um jogador nem que tivesse 1700 de rating, sabendo eu que ele faz batota. Bom, e continuando, como é que se faz batota no xadrez? Bom, eu falei-vos daquele exemplo lá na escola, também há histórico de... Acho que o passo seguinte foi os telemóveis, porque antigamente jogava-se com... podia-se jogar e ter o telefone no bolso. E também há aqui uma história, uma boca que o Carlsen mandou neste torneio do Champions Chess Tour, que foi que o Carlsen disse que o treinador do Hans Niemann estava a fazer um bom trabalho com ele. E isto é uma boca porque o treinador do Hans Niemann foi apanhado a fazer batota em xadrez presencial. Acho que foi o caso do telefone na casa de banho. Ele ia à casa de banho e via as jogadas no telefone. Portanto, esta é outra maneira de fazer batota. Fala-se de muita coisa, já ouvi falar em código Morse, que alguém está a ver a partida ou alguém tem um objeto qualquer que possa vibrar através de código Morse. É mais fácil até saber o lance concreto. Também há outras teorias que se o jogador receber um sinal, um grande mestre neste caso, em certa posição, isso pode ser decisivo, porque o grande mestre sabe que ali há um lance decisivo. E meus amigos, na era de tecnologia que nós vivemos, praticamente tudo é possível. Portanto, eu não sei como é que é possível. Também se falam em chips debaixo da pele. Portanto, há muita maneira, se calhar, que é possível fazer batota. Eu não sei que maneiras são essas, mas até porque nestes torneios eles foram inspecionados, têm lá detectores de metais e mais não sei o quê, e de facto é muito difícil saber se o jogador está a fazer batota nos dias de hoje ou não. Bom, outra coisa aqui muito estranha foi que neste torneio, portanto no 5 Field Cup que o Carlsen abandonou, o Hans Niemann só ganhou em jogo ao Carlsen e fez aqui uma partida muito estranha contra o Alireza Firuza. E aqui eu vou-vos mostrar a partida e vou-vos mostrar ao mesmo tempo os comentários que o Hans Niemann vai fazer. Bom pessoal, e eu vou metendo a posição à medida que o Hans Niemann vai falando. Eu tenho aqui um motor de análise aqui do lado direito. Portanto, o Hans Niemann está de brancas. Como vocês já devem ter percebido, quem vê aqui os vídeos do canal e vê as minhas análises no Lichess. Portanto, quando o motor está, por exemplo, aqui na segunda variante, mais 1,55, isto quer dizer que as brancas têm vantagem. 1,55 é uma boa vantagem. E quando está negativo, e até reparem, não está a branco e aqui a primeira variante está a menos 0,50, está a preto. Quer dizer que isto é bom para as pretas. Vamos ver as variantes que o Hans Niemann dá, pessoalmente de um lance muito polémico que ele fez. Ele fez o melhor lance de computador em 1 minuto. Vamos ver aqui esta partida e os comentários do Hans Niemann. Fine, not this year, but just F4. Simply F4. And then what is black going to play? F4 where? Instead of bishop g5, just F4. What's happening? Okay. My pieces are literally perfect. His pieces are just terrible. I have bishop g5. Ok, pessoal, para quem não está a perceber, portanto, aqui o lance foi o Dama G3, que é um lance muito arriscado, porque as brancas aqui estão a dar uma peça, ok? E então ele está a dizer que, ok, o Alireza teve medo, o Alireza ficou impressionadíssimo com este lance e acabou por fazer um lance que não é tão bom, que foi o Rei H8, mas aqui, ok,
que é que acontece se as pretas capturam este bispo? Ele está a dizer que bispo por H6, agora ameaça mata em 1. Aqui as pretas são forçadas a jogar G6. E agora, um jogador que joga esta variante deve estar a ver mais qualquer coisa, não é? Bom, ele aqui disse que bispo G5 deve levar com F6, e é verdade. F6 as pretas aqui já ficam bem. E então, vamos ver o que é que ele diz agora. Next, I simply go like H4, H5. Like, come on, it has to be lost. Like, Okay. I don't understand what universe this is not completely lost. For example, let's say King H7, Bishop G5. Ele está a dizer que não sabem que universo é que este jogo não está perdido para as pretas, ok? Mas reparem que as brancas estão com ligeira vantagem. Mas reparem o lance que as brancas têm que jogar aqui. Dama F4 é o único lance que continua a dar uma boa vantagem às brancas. Dama F4, ok? Vamos ver o que é que ele diz. Queen E7 Seems like to go to C5, and then what are you going to do? There's absolutely zero way. Like, this side of the board's cut off. Like, okay, let's say Bishop G5. Okay, you don't definitely not. Let's say Queen C5, King H2. I can play F6 here. F6, I guess you take on C4 eventually. Yes. So let's say Queen C5, Okay. King H2, for example. Uh-huh. Okay. What do you play? Even I just do not believe in this position for black. Like, I just don't see any universe where this is upholdable. Really, after like Bishop D8 or? Portanto, reparem pessoal. Reparem na evolução do computador. O computador está a dar menos 2,40 para as pretas. Isto é jogo ganho. As brancas aqui não têm nada. Portanto, basicamente aqui recapitulando. Quando ele joga, portanto, depois do G6, as pretas aqui jogam dama E7, segundo a análise dele, é um lance possível também. Reparem que o computador dá sempre melhor para as pretas. E reparem que se bispo por F8, aqui tem torre por F8, por exemplo. E aqui as brancas não têm nada. Não têm nada. As pretas têm 2 peças por torre. Isto está completamente ganho. Portanto, ele nem sequer considera esse lance. Ele diz que agora joga bispo G5, as pretas dão cheque, rei H2. E reparem que bispo D8 é o lance do comentador. O comentador é um grande mestre. E reparem que as pretas estão ganhas. Portanto, como é que um jogador que faz um lance destes tão difícil, dama G3, ok? E não vê que o segundo lance não seria F4, mas sim dama F4. Dama F4 é a melhor continuação que o computador dá para as brancas. E mesmo assim, reparem que não é grande coisa. Aqui, por exemplo, uma variante seria torre E8, bispo C4, o dama F4 apoia aqui esta captura. Mas, por exemplo, dama E7, aqui até havia este lance brilhante das brancas, mas reparem que isto dá 0-0, que é torre por D7, ele não viu nada disto. E depois disto, por exemplo, aqui empate. Aqui empate, as brancas não conseguem fazer mais nada. Portanto, eu nunca vi isto a acontecer. Eu nunca vi um grande mestre chegar, dizer lances assim um bocado... Quer dizer, ele faz um lance brilhante e a seguir não vê a continuação. Além disso, nesta entrevista, agora não vou mostrar a entrevista toda, obviamente, mas nesta entrevista ele também, eu não sei se foi nesta, se foi no outro jogo deste torneio, ele começou a dizer variantes que dava menos 5, variantes que ele disse que viu, que dava menos 5 contra ele, portanto completamente perdido, e depois pedia aqui ao entrevistador para ligar o computador para ver qual é que era a evaluation que o computador dava. Meus amigos, isto é muito estranho. Aliás, vocês podem ver aqui um vídeo no canal que é o do Ivan Chuk, as análises brilhantes do Ivan Chuk, sem ver o tabuleiro, e vocês podem comparar a diferença entre este pequeno trecho que vimos aqui agora com as análises do Ivan Chuk, que já foi um jogador de topo, não é atualmente, obviamente que é um grande jogador, sempre será, mas já está mais velho, não é um jogador de topo, supostamente como o Hans Niemann, que parece que as estatísticas dizem que ele está a ter uma evolução maior que o Bobby Fischer, com o Kasparov e com o Magnus Carlsen. Portanto, isto é muito estranho. E, de facto, depois deste tweet do Carlsen, muitos começaram a fazer, programadores, muitos começaram a fazer contas, a ver o que é que... estatísticas, basicamente estatísticas. Também houve muito indrominance pelo meio. Eu ouvi uma história que no servidor houve alguém que pôs os lances do Niemann como o melhor lance do computador e não é verdade, ok? Mas o Chess.com, entretanto, também revelou que parece que o Niemann fez batota em cerca de 1000 jogos no Chess.com. Inclusive torneios a dinheiro, ok?
Portanto, isto é uma declaração muito forte do chess.com e é por isso que baneu o Niemann, aparentemente. Ou seja, em conclusão, a minha opinião é que, de facto, eu estou com o Carlsen porque eu também não quereria nunca jogar com um jogador que é acusado de fazer batota consistentemente. Além disso, e isto aqui é mais um vídeo que vamos ver, o Niemann agora está a jogar o campeonato americano e na primeira ronda ele jogou com um grande mestre mais jovem, mas foi uma partida muito boa. Mas reparem naquilo que ele vai dizer depois do jogo. That's all I have to say about this game. And, you know, chess speaks for itself. You know, that's all I can say. Let's discuss the game Sorry, a little bit. that's it. But you know, you can leave it to your interpretation. But thank you. That's it. all you want to That's say all I for like to say. today. Yes, because Okay. it was such a beautiful game. I don't even need to describe it. Portanto, basicamente ele diz que ele está muito firme na posição dele. Este foi um jogo, mais um jogo. Porque ele no jogo do Magnus, quando foi logo entrevistado, ele diz o xadrez fala por si. E aqui voltou a dizer o mesmo. O xadrez fala por si, portanto eu nem sequer vou analisar o jogo, porque de facto nós já vimos que ele nas análises, vimos naquele vídeo, porque há mais. Foi aquilo que eu vos disse que houve um jogo que ele teve menos, ele dava variantes que dava menos 5 contra ele. E de facto isto é estranhíssimo. Eu nunca vi um grande mestre que chegou e veio dar variantes e depois a gente vai ver no computador e tipo, está a perder. São variantes que não têm nada a ver. E portanto, um jogador que é acusado de batota ou de forte suspeita de batota, que chega a seguir às entrevistas e não quer mostrar nada, simplesmente diz que o xadrez fala por si. Isto para mim, meus amigos, não só é antiético, porque assim, ele é um profissional de xadrez, é o que ele faz na vida, é jogar xadrez. Se ele está a jogar um torneio que meio não está a ver, chega ao fim do jogo e não quer analisar a partida. Então e os meros mortais não querem perceber os lances? Temos que ir para casa para o computador tentar imaginar porque é que ele fez os lances. Isto não se faz. Nunca vi isto. Nunca vi isto. Todos os jogadores que eu vi a dar entrevistas das partidas, e lá mais uma vez, vocês vejam o vídeo do Ivanchuk, vejam a diferença das análises do Ivanchuk sem ver o tabuleiro, que estavam corretíssimas, e este senhor, este miúdo, porque ele é um jovem, a ver o tabuleiro, ele está a falhar, ele falha as análises todas. Portanto, eu suspeito fortemente que ele fez batota. Suspeito, é a minha opinião. Vocês deixem a vossa opinião no vídeo. O que é que vocês acham? Se o Ants Niemann está a ser injustiçado e de facto vai ser, ou já é, um dos melhores jogadores de xadrez do mundo, porque está com uma evolução brutalíssima, a maior evolução de todos os tempos, a bater Bobby Fischer, Kasparov e Carlsen. Ou se acham que de facto há aqui qualquer coisa e ele é grande suspeito de fazer batota, digam o que vocês acham nos comentários do vídeo. Espero que tenham gostado. Vamos ver se há mais novidades desta novela. Se houverem, pode ser que falemos disto outra vez. Até lá é especulação, mas também temos aqui muitos pontos que podemos somar um mais um e concluir que é 2. Mas são opiniões. Se vocês quiserem, deixem a vossa. Espero que tenham gostado do vídeo. Nós nos encontramos no próximo. Fiquem bem e até lá.